Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de desenho vetorial com o Illustrator. E na aula 02 que nós vamos ter hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um desenho de observação. Apesar da gente trabalhar com uma imagem como referência, a gente vai vetorizar a imagem mais adiante. Por enquanto, nós ainda vamos trabalhar com formas geométricas, objetos mais simples, e vamos passar para o desenho, no caso aqui o desenho digital, ok? Bem, eu tirei algumas fotos de alguns bloquinhos. Caso vocês queiram usar elas como referência, é só mandar um e-mail. Eu vou deixar meu endereço aqui embaixo e vocês podem pedir por ele. Ou, se vocês preferirem, também podem fazer a própria composição na casa de vocês. Para essa atividade eu recomendo fazer com formas mais simples, ou até mesmo um copo, xícara, objetos que vocês possam construir a partir de formas geométricas. Ou até, por exemplo, lembrei agora, uma maçã. Você pode construir a partir de uma esfera, ok? Mas, caso tenha muito detalhe, muita informação de textura, por exemplo, eu ainda acho legal tentar pegar objetos mais simples. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai importar essa imagem para usar como referência, tá? Diferente de vetorizar a própria imagem. Como eu disse antes, a gente vai fazer isso mais adiante, numa outra aula, ok? Então, só para relembrar como a gente vai criar um arquivo novo. Vou clicar então duas vezes aqui no Adobe Illustrator. Também não tem problema caso vocês tenham uma versão mais recente ou um pouco mais antiga, tá? Lembrando que a gente está usando as ferramentas mais básicas. E eu vou pedir para criar um arquivo novo. Como a proporção da fotografia que eu tirei do celular é de HD, eu vou usar aqui também, ó, tá? Nesse caso, posso colocar como aula 02. Vou pedir para criar. Para poder importar agora a imagem, pessoal, a gente pode fazer de duas maneiras. Eu posso arrastar a imagem direto aqui para o Illustrator, ou, o que é ideal, a gente vai fazer o seguinte: vem em File, Place, tá? E aqui eu vou procurar o nosso arquivinho. Então, aula 02. Eu vou pegar então essa imagem aqui, ó. Referência 05. E aí eu vou clicar aqui onde eu quero depositar ela, tá bom? Como vocês podem ver, ela está numa proporção maior até de 1920 por 1080. Para poder afastar, também lembrando aqui os atalhos, tá? Com a ferramenta da lupa, vocês podem também apertar Z no teclado. Quando você aperta o Alt, ele vai deixar você afastar. Enquanto está só o Z, se aproxima. E a barra de espaço vai deixar você movimentar aqui a área de trabalho, tá bem? O artboard. Bem, como eu vou usar só como referência essa imagem, pessoal, eu vou escalonar ela, deixar um pouquinho menor aqui em cima. Então, como ela já está selecionada, eu vou segurar o Shift e com a ferramenta aqui de seleção da setinha preta, eu vou mudar aqui o tamanho dela, tá? Eu vou deixar aqui em cima. E nós vamos de novo focar aqui no trabalho das layers. Então, eu vou manter uma layer aqui como referência, que no caso é a imagem, uma layer para o nosso rascunho, e depois uma layer para nossa finalização. Vocês podem até criar mais layers se for o caso, para ajudar na hora de organizar, tá bem? Então, layer 1, eu posso até renomear dando 2 cliques, apertar aqui como referência, ou melhor, ref, né? Posso trancar ela agora, para não ter risco de clicar mais nessa imagem. Nessa opçãozinha aqui embaixo, ó, eu posso criar uma nova layer, e aí eu já vou chamar ela de RAF, ou rascunho, como vocês preferirem, tá bem? Então, para começar nosso desenho,
usando como referência o que a gente fez na aula passada, eu vou trabalhar aqui com a ferramenta de linha, tá? No caso eu vou usar só o mouse, mas vocês podem também, quem tiver uma tablet ou uma Cintiq, fique à vontade para poder usar ela com a ferramenta do Brush Tool, tá? Ou melhor, Paintbrush Tool. Então vou usar aqui a ferramenta da linha. No caso, a informação que eu quero deixar aqui, ó, reparem que ele está como preenchimento branco e o contorno preto, ok. Nesse caso eu vou deixar só o contorno preto, então aqui, ó, eu vou deixar sem informação de preenchimento, e o quadradinho branco eu vou clicar aqui, ó, None, tá? Deixar sem informação. A espessura eu posso deixar como 1 por enquanto, tá? Então tá uma espessura legal para a gente começar a fazer o nosso rascunho. Então, para desfazer é só apertar Ctrl Z e vamos lá então. Bem, primeira coisa que eu estou vendo aqui na composição, pessoal, é essa marcação aqui da mesa, tá? Então eu posso já fazer uma indicação aqui de onde está a mesa e onde, ou melhor, né, onde termina a mesa e onde começa a parede. E aí eu vou fazer bem esboçado, tá? É o rascunho, não é o desenho final. E agora eu vou desenhar então cada figura. Lembrando, tá, pessoal, a ideia não é que seja uma cópia, vocês estão usando como referência, é um estudo. Então eu vou começar trabalhando aqui, ó. E lembrando que a gente também vai fazer uma aula de perspectiva. Querendo ou não, a gente vai trabalhar com perspectiva aqui com 2 pontos de fuga. Ou melhor, a gente está vendo aqui até 3 pontos de fuga, mas vocês não precisam se preocupar nesse momento, tá? Isso aqui vai dar melhor a sensação de profundidade. Mas procure identificar, ó, quantas faces vocês estão enxergando no objeto de vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, fazendo esse cubo que está mais na frente, né? Esse cubinho. Então ele está um pouquinho irregular, justamente porque a gente está trabalhando aqui com um pouco de perspectiva. Muito bem, ó, já fiz aqui a base, tá, do nosso rascunho, e agora eu vou para outra figura, ó. É interessante vocês começarem a tomar cuidado justamente nessas referências. A distância que cada objeto tem, o tamanho que um tem em relação ao outro, né? Essa proporção que vai ajudar depois também quando vocês estiverem desenhando personagem, cenário. Então vamos lá, ó. Certo? Caso vocês tenham notado aí alguma diferença em relação ao desenho com a foto, lembre-se que vocês podem editar, né? Então com a setinha branca aqui eu posso selecionar os pontos e ajustar de novo. E com a setinha preta eu posso selecionar todos os objetos aqui, ó, no caso todas as linhas, tá? E eu estou sentindo que esse bloquinho aqui é um pouco mais perto, ó, do cubinho, tá? E aí a gente continua então fazendo as nossas outras formas geométricas. Nesse caso, ó, pessoal, reparem que essa pecinha ela é mais próxima do cubinho, tá? Então posso jogar ela mais para baixo aqui, ó, quase encostando no cubinho. E se quiser também, para não ficar muito poluído o desenho, a gente pode usar a ferramenta aqui da borracha, tá? Para ir tirando esses excessos. Lembrando que você tem aqui o conchete da direita e o da esquerda para poder aumentar ou diminuir a espessura da borracha. E como está só a figura selecionada, ele só vai apagar o que está selecionado. Então Ctrl aqui para tirar a seleção e agora a gente volta a desenhar.
Podem notar, ó, que essa marcação aqui da mesa já vai ajudar na construção do outro bloquinho, que eu vou determinar a altura dele, ó, mais ou menos aqui, ó, onde começa esse bloquinho, tá? E ele termina aqui na altura da mesa. Mais uma vez, ó, se a gente sentir que dá para mudar uma coisinha, ó, a gente pode até jogar essa linha um pouco mais para cima, tá? E agora eu vou fazer a nossa última pecinha. Reparem que aqui, ó, apesar dele ter essa cavidade, eu vou primeiro fazer o bloco e agora eu posso depois refinar e fazer essa entradinha aqui, ó. Certinho? Então, pessoal, agora que a gente já tem o nosso esboço, eu vou começar a finalizar o desenho, tá? Então eu vou criar uma nova layer, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente do que eu mostrei na primeira aula. Aqui, como eu quero manter a referência do RAF, eu vou criar essa layer, só que eu vou jogar ela embaixo do RAF, tá? Então posso colocar aqui como arte final, e aí eu vou arrastar, só tomando cuidado, né, para não jogar dentro da layer. Eu tenho que jogar aqui, ó, né, logo embaixo dela. Então eu vou trancar essa layer, mas primeiro também é bom a gente poder distinguir o traço final, né, que é esse contorno preto, do RAF. Então eu posso deixar com uma corzinha um pouco mais clara aqui, ó, um cinza mais clarinho, tá bem? Feito isso, eu posso trancar a layer e agora a gente vai começar a finalizar. Como eu quero agora fazer o preenchimento colorido, antes de começar a determinar as cores, eu vou deixar branco só para ficar preenchido, né? Não ficar um desenho vazado. Então eu vou fazer aqui as faces de cada objeto. E aí, ó, para ajudar a distinguir mais ainda, eu posso selecionar e até aumentar um pouquinho mais a espessura aqui, ó, da linha. Bem, eu vou fazer uma pequena observação aqui, pessoal, que é a seguinte, ó. Essa figura aqui, eu vou até apagar rapidinho o RAF. O que acontece? Eu queria fazer
ou melhor, né, eu quero fazer essa marcação, ó, essa parte que fica aqui atrás, digamos assim. Só que eu acabei desenhando ele por último, então ele ficou na frente da figura. Para você poder jogar para trás, ó, eu vou segurar, ou melhor, selecionar e apertar Ctrl Shift acento agudo, tá? Ou seja, esse comando é o atalho para jogar o objeto para trás. Caso vocês queiram fazer pela opção do menu, seleciona o objeto, vem aqui a opção Object, Arrange, e aí você tem, ó, trazer para frente, trazer um passo para frente, um passo para trás ou tudo para trás, tá? Bem, feito isso, ó, eu vou começar então a fazer a colorização. Mas primeiro está faltando só a nossa parede e nosso chão. Ou melhor, né? Nossa mesa. Então lembrando, ó, Ctrl Shift acento agudo. Eu vou jogar ele para trás. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a parede. Muito bem, ó. Então eu posso tirar agora a informação do RAF definitivamente. E enquanto eu estiver mostrando aqui a colorização, eu vou mostrar outros macetes aqui que podem ajudar na hora de desenhar, tá bem? Parte do estudo também, pessoal, é legal a cor, apesar de você ter o recurso da ferramenta de conta-gotas para poder pegar a cor até mesmo aqui da foto, é legal você tentar chegar no resultado pelo olho, né? Tentar exercitar essa observação. Então, eu vou fazer o seguinte. Para essa madeirinha aqui, ó, que eu tô vendo que é um tom meio bege, meio amarelado, bem clarinho, tá? E aí ele tem aqui desses lados. Opa. Primeiro deixa eu só deixar por enquanto o contorno habilitado, e depois a gente vai tirar ele para dar aquele efeitinho mais tridimensional também, tá bom? Aqui e aqui. No caso, ó, a gente pode até... Eu vou pintar essa aqui também, porque justamente essa texturinha aqui do tijolinho da janela, eu vou fazer como se fosse por cima dessa marcaçãozinha aqui. Então, ó, lembrando que a gente viu a aula passada, cada face aqui do objeto vai ter uma informação. Pode ser um pouco mais claro ou um pouco mais escuro, dependendo da incidência de luz. Então, como a incidência está vindo boa parte aqui de cima, eu sei que aqui vai estar mais clarinho, enquanto, ó, essas faces aqui vão estar um pouquinho mais escuras. Reparem que para selecionar a cor eu só dei 2 cliques aqui e ele já abriu a janela para a gente poder alterar. Enquanto isso, essas duas figuras aqui eu vou pintar de vermelho. Mas levando em consideração também a incidência da luz. Algumas partes vão estar mais claras e outras mais escuras. Muito bem. Então, ó, mesma coisa aqui com a mesa. Eu vou ter uma tonalidade um pouquinho meio acinzentada, né, meio azulado aqui. Enquanto a parede vai estar um pouquinho mais escura. Ok, então pessoal, chegou nesse ponto, ó, se vocês quiserem manter... Opa, é sempre bom salvar também, tá? Não se esqueçam. E o atalho é Ctrl S.
Aqui, ó, se você quiser manter essa informação, você pode vir aqui, pegar essa layer, jogar em cima da opção de criar uma nova layer, que ele vai duplicar, ó, vai gerar uma cópia. Então eu posso deixar, digamos aqui, ó, ela trancadinha, sem olhar como se fosse um backup. E agora eu posso, nessa cópia, tirar toda a informação aqui de linha, né? Lembrando, vou selecionar todos os objetos. Aqui, como cada cor é diferente, vai ter uma interrogação na informação do preenchimento, mas as linhas são todas iguais, né? Mesmo stroke, com a mesma cor e mesma espessura. E eu vou pedir para ele tirar, ó, colocar none. Tá bem? Então por aqui, ó, já dá para ver que está dando um aspecto mais tridimensional. Porém, ó, tá faltando ainda alguns detalhes, né? Então a gente vai ter a texturinha aqui da madeira, as sombras, tá? E essa pintura aqui também, as pecinhas. Então, pessoal, uma coisa que a gente vai fazer agora, ó, é o seguinte. Reparem que tanto aqui, ó, para madeira que está sem a tinta vermelha, quanto a que está para tinta, tem algumas orientações, né? Algumas linhas, algumas demarcações. Então, para fazer esses traçados, a gente pode fazer o que, ó? Eu vou desenhar, deixar até com uma cor um pouquinho mais escura aqui, qualquer, algumas formas, ó. Como se estivessem cortando o nosso cubinho, tá? Só que eu quero aplicar isso somente desse lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto aqui que eu desenhei, né? Apertar Ctrl X, que é o recorte, e vou dar 2 cliques dentro desse lado aqui, ó. Ele vai isolar esse desenho. Então eu vou recortar esses traços, né? Fazendo da seguinte forma: eu vou dar um Ctrl F, que é o comando para colar a figura que eu recortei no mesmo lugar que ela estava, tá? E eu tenho um atalho no meu computador, porém vocês vão ter que fazer o seguinte, ó, vocês vão em Object, Path, Divide Objects Below, tá? Ou seja, você vai dar o comando aqui para dividir os objetos para baixo. Eu customizei, eu criei aqui esse atalhozinho, tá? Ctrl e a barra invertida, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai cortar, né? Fazer várias seções aqui, e aí, ó, quando eu clico 2 vezes fora da figura, ele volta, né, do grupo, e eu posso agora brincar com essa informação de textura, ó. Então, algumas delas, de novo voltando aqui para a cor, pode ser um pouquinho mais escuro, ó. Então já dá uma texturinha que lembra um pouco aí a madeira, tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora para esse lado aqui. E agora eu estou vendo aqui também na parte de cima, ó. Bem, então finalizando aqui, ó, a gente vai fazer agora essa texturinha também desses 2 bloquinhos, tá? Como que a gente pode resolver? Nós podemos duplicar essa face, tá? Pintar ela de vermelho e depois fazer esse mesmo trabalho de recorte. Então eu vou selecionar aqui esse lado, vou dar um Ctrl C, vou copiar, né? Diferente do que a gente fez do Ctrl X para as formas de recorte. E eu vou dar um Ctrl F, então ele vai colar exatamente em cima desse objeto. Só que eu já vou pintar ele aqui, ó, de vermelho, e com a ferramenta de seleção, ó, eu vou segurar Alt Shift, porque ele vai diminuir, eu vou escalonar, só que ele vai usar o ponto do meio como referência. Tá? Então agora, ó, a gente pode, se quiser deixar bem fiel, tudo bem.
Então eu vou contar os tijolinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente 6 linhas, né? Então a gente pode cortar aqui agora, ó. Fazendo a mesma coisa, Ctrl X, 2 cliques, Ctrl F para colar em cima e Object Path Divide Objects Below, tá? Então nesse caso aqui eu posso até deletar mesmo. Não tem problema se ficar um pouquinho a mais, tá? No caso ficaram 5 objetos. E aí, para fazer agora os tijolinhos, a gente pode fazer o seguinte, eu vou clicar, só que eu vou intercalar, ó, vou selecionar esse primeiro, do meio e o último. E eu vou dar um Ctrl G, vou agrupar. Porque ó, quando eu dou 2 cliques agora dentro desse grupo, ele vai isolar. Então eu posso apagar, né, recortar. Somente eles, tá? Eu vou fazer agora o contrário com a outra forma. Eu vou agrupar esses aqui, dá 2 cliques, e a texturinha do tijolo é meio que invertido, né? Se uma fileira você tem um intervalo, a outra fileira tem um intervalo com espaçamento diferente. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora para esse objeto aqui. Quase lá então, tá pessoal? A gente vai fazer agora então essa janelinha, tá? Outro macetezinho é o seguinte, lembrando que a gente pode fazer uma forma, no caso aqui eu vou pegar essa cor que é dessa face e fazer um retângulo. E com a setinha branca, se eu selecionar a parte de cima, os 2 pontos, lembre-se que eu posso depois diminuir aqui, tá? Então eu vou copiar essa forma, Ctrl C, e vou dar um F, né, Ctrl F melhor. Vou escalonar com Alt Shift. Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste nos pontos, tá? E aí mesma coisa, ó. Ctrl C, F. Só que aqui eu vou usar agora a borracha, ó, e segurando o Shift, se eu traçar, né, o mouse aqui na vertical, ele vai apagar certinho aqui, ó. E se eu passar na horizontal também, ó, segurando o Shift, tá? Então ele criou aí nossa janelinha. Eu vou agrupar agora com a ferramenta de seleção, Ctrl G. Para encaixar aqui, pessoal, eu vou arrastar para cá,
segurar o Shift e diminuir um pouquinho o tamanho. Só que como ela está inclinada, a gente tem uma ferramenta específica para isso, ó, que é essa aqui, ó. Dentro do Scale Tool, se você clicar e segurar, você vê que a ferramenta do meio chama Shear Tool, ou seja, ela vai inclinar para a gente. Então quando eu aperto nela, ó, vai ficar um pontinho marcado aqui no meio, e agora eu posso inclinar a figura para onde eu quiser, ó. Para duplicar essa janelinha, é só segurar o Alt, arrastar para cá, ó. Vou arrumar aqui com a setinha do teclado e prontinho, ó. E agora eu vou fazer ela inclinada para esse bloquinho aqui, ó, tá? Se esse objeto ficar aqui na frente, ó, a gente pode selecionar essas figuras aqui e apertar Ctrl Shift e colchete. Ele vai jogar tudo para cima, tá bem? Ou vindo aqui em Object, Arrange, selecionar primeiro as figuras, né? E aí você coloca aqui, ó, Bring to Front, tem um atalhozinho aqui na frente. Claro que para organizar é interessante vocês também começarem a agrupar essas pecinhas e até jogar elas em layer diferente, tá bom? Mas isso a gente depois vai trabalhando com mais frequência nas outras aulas. Então pessoal, para criar agora a nossa sombrinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar então os nossos objetos aqui, os bloquinhos. Só que como eu não quero a parede e nem aqui a mesa, eu vou segurar o Shift e vou clicar nos dois para tirar da seleção. E agora eu vou dar um Ctrl G para agrupar eles. Quando eu estiver agora fazendo a sombra, eu vou conseguir jogar ela embaixo, tá, dos objetos, mas em cima aqui da mesa. Então, eu vou clicar de novo aqui no Pen Tool. Vocês podem também resolver a sombra demarcando pelo RAF, né, pelo rascunho. Mas aqui eu vou fazer direto mesmo, tá bom? Lembrando, tá, pessoal, só um esboço, não é um desenho hiperrealista, uma cópia idêntica, tá, da fotografia, da referência. A gente tem uma sombra aqui, depois a gente tem a projeção dessas figuras aqui atrás, ó. E o que a gente vai fazer depois de desenhar elas? Eu vou clicar então nas duas sombras, vou apertar Ctrl e apertar de novo o acento agudo, que é o comando para jogar ela para baixo, tá? Agora, claro, se você olhar a referência, a sombra está bem mais clara. Então aqui na abinha do gradiente, ou melhor, né, da transparência, eu vou colocar um valor aqui mais suave, tá? Mas reparem que você também tem outras informações de sombra, tá? Então eu vou, com essa mesma informação agora, ó, reforçar, só que eu vou deixar na parte de cima mesmo do desenho.
Bem, eu vou refinar um pouquinho agora, nisso eu vou deixar o vídeo um pouquinho acelerado, tá pessoal? Mas fiquem aí até o finalzinho para vocês verem o resultado final da ilustração. Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula aí de desenho básico no Illustrator. Fiquem atentos aí para a aula de número 3, tá? Logo mais está aí no canal. Então qualquer dúvida, o e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que se vocês quiserem alguma foto aí como referência para fazer esse exercício, também é só mandar um e-mail pedindo para mim, tá bom? Então pessoal, um abraço, obrigado pela presença e nos vemos aí na próxima. Tchau!